Oi gente, tudo bem? Então, hoje a gente tirou um tempinho para vir aqui na Bambinos mostrar para vocês como que foi o resultado da nossa consultoria. Para quem não conhece, a Bambinos é um pet shop com consultório veterinário e banho em tosa aqui em Anápolis, fica na Avenida Universitária. E a Adriana entrou em contato comigo para a gente melhorar o espaço dela. E primeiro a gente teve um contato com uma consultoria rápida e depois eu prestei uma consultoria mais completa. Então a gente mexeu aqui na recepção, criou uma identidade visual para o espaço dela e eu queria mostrar para vocês como que era e como que esse espaço ficou e o que isso gerou de valor para ela e para os clientes dela, como que foi essa transformação. Então vem com a gente, tá bom? Queria mostrar para vocês que com a reforma, o que a gente fez? O menor número de intervenções possíveis. Então a gente mudou muito a parte de pintura para criar a identidade que eu falei para vocês. E alguns detalhes como o cantinho do café, que é algo super importante para o seu cliente, para vocês gerarem um vínculo. Aqui na recepção, basicamente a gente mexeu com essa questão de pintura, melhorar a iluminação. O balcão, a gente mudou o revestimento dele, então a maioria das intervenções que a gente fez aqui foi pensando em melhorar o que já tinha para gerar menos gasto e mais resultado rápido. Uma observação, quando a Adriana construiu aqui, que nem eu falei para vocês, era uma reforma, né? Quando ela construiu, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, Vigilância Sanitária, exigia que tivesse duas entradas separadas. Então aqui a gente tem uma entrada que era para ser considerada a entrada só do consultório para atendimento clínico, que era vedado aqui. E aqui a gente tem a outra entrada que seria só para a parte responsável pela venda dos produtos aqui no pet shop e para quem precisasse do atendimento do banho em tosa, que é separado do outro lado. Então a gente não tirou, não senti necessidade de a gente tirar, manter esse fluxo dessa maneira, até mesmo porque aqui a gente também não tirou o balcão. Como não, a gente queria mexer menos possível para a reforma ser mais rápida, o balcão permaneceu, a gente só tirou uma parede dali que atrapalhava o fluxo e permaneceu. Então as prateleiras que a Adriana tinha, aqui é o estoque dela, ela não tem uma sala só de estoque, então a gente manteve aqui as prateleiras para ela com a ração maior e os fardinhos e esse espaço para os produtos menores. O que acontece? Vocês estão vendo que tá as prateleiras, aquelas desmontáveis ainda, lá no fundo a gente tem as outras mais fortes para ração, mais profundas. O que eu queria falar para vocês de interessante disso daqui? A gente também fez os móveis planejados, mas ainda não estão instalados aqui no local. A gente teve alguns probleminhas com os nossos fornecedores. Infelizmente, todo mundo está suscetível a imprevisto, mas o que a gente pode tirar disso tudo? Vocês viram a diferença que já deu no espaço com o que a gente prestou na consultoria, né? E aí, a Adriana conseguiu aproveitar as prateleiras dela de qualquer forma e mesmo assim chegar a um resultado muito interessante. Então eu quero falar para vocês que nem sempre a gente precisa refazer tudo que tem no espaço. Olha aqui como já ficou bem melhor com soluções muito simples para o espaço. Uma coisa, um detalhe muito simples que a gente fez aqui foi tirar uma divisão que a gente tinha aqui acima da porta da alvenaria, a gente só tirou essa divisão para que a loja parecesse mais ampla e só isso já deu uma diferença e tanto no espaço. Vou colocar a foto para vocês verem como que era esse espaço quando tinha divisão, para vocês verem a diferença que deu. Quero mostrar uma coisa rapidinha para vocês, muito importante e simples. A gente não tinha uma divisão aqui, um espaço, a gente só tinha esse portal. E o que a gente fez? Fechou mesmo o espaço, deixou aqui dentro como a parte de atendimento, acesso aos funcionários e somente a um acompanhante, porque é muito complicado quando a gente vai para o consultório e quer entrar a família toda junto. Então a gente realmente limitou e passou a fechar isso daqui. Bora lá ver como ficou o consultório? A gente colocou, a primeira coisa que a gente mudou foi colocar uma porta de correr para ficar mais fácil, para ganhar espaço aqui dentro, porque vocês vão ver que o consultório não é pequeno, o consultório é grande, porém ele estava com o fluxo um pouco complicado. Então antes às vezes ficavam ocupando muito espaço aqui, tinha pouco espaço de circulação. O que a gente fez? Direcionou o fluxo, a pessoa chega, já senta aqui
para ser atendida. A Adriana já tenta ali para dar andamento no atendimento dela, caso ela primeiro precise conversar com o tutor, ou a pessoa que entrar já vem daqui da porta, já coloca o pet aqui na mesa de atendimento. A Adriana já tem acesso a tudo que ela precisa daqui, já tem os descartes do lixo da maneira que tem que ser. Depois que ela finalizou o atendimento aqui, a anamnese, senta, vem aqui para o cantinho e fica fazendo o atendimento do cliente da maneira que ela precisa finalizar, a parte de medicação. E uma coisa que a gente colocou como detalhe, isso daqui é uma porta falsa, não abre. A gente colocou isso justamente para facilitar para ela, porque ela teria esse cantinho aqui e a gente colocaria tudo que ela precisa ter à mão na hora do atendimento. Prontuário, receituário, o estetoscópio quando precisa guardar aqui. Então, ficou com esse fundo falso, para quem vem, olha, pensa que é um armário, e ela tem acesso a tudo aqui. A janela, a gente manteve, só trocou a janela, porque, como vocês bem sabem, iluminação e ventilação natural é algo muito importante dentro desses ambientes de atendimento. Então, se você tiver ar-condicionado, por mais que você tenha um ar-condicionado, vale muito a pena você ter uma ventilação ou pelo menos a iluminação natural. Faz muita diferença, tanto no atendimento, na hora de você conseguir visualizar algum problema que o animal tem, quanto na parte do seu dia a dia, no ciclo que a gente realmente tem no corpo humano. Um detalhezinho muito importante, como vocês viram, o que eu falei para vocês? As menores intervenções que a gente tinha que fazer. Então, a mesa ela já tinha, essa mesa ela mandou fazer, ela queria trocar as cadeiras, então a gente trocou, mas a gente só fez um móvel para atender a toda a necessidade dela e essa prateleira aqui. Por que que a gente tem essa prateleira? A Adriana iria usar esse espaço para colocar a Nossa Senhora Aparecida, porque ela é muito devota e eu precisava ter um espaço para ela realmente colocar a santa dela, abençoando todos os atendimentos que ela está fazendo, porque é algo que é muito importante para ela e a gente precisa valorizar muito isso. Então, tem aqui um espaço de apoio, se ela quisesse guardar algum material com caixas organizadoras, estaria aqui, mas eu sabia que ela ia querer um cantinho para deixar mais protegida a imagem dela. Então, a gente fez a prateleira e a gente também conseguiu emoldurar um pouco e disfarçar um pouco a janela, que acabava que incomodava ela. Então teve uma dupla. Um detalhe que vocês vão perceber muito presente em todos os ambientes daqui da Bambinos é com relação à cor verde. Vocês viram que eu falei sobre criar identidade, né, para o espaço. A Adriana já tinha uma cor verde aqui, só que era um verde muito gritante. Ela gostava muito do verde e ela pensou que estava utilizando da maneira correta aqui. Então o que a gente fez? Continuou com o que ela gostava, mas a gente escolheu uma tonalidade mais clara. Esse daqui, por exemplo, é o verde kiwi. Então, depois ela aplicou o liquibrilho para ficar com a textura lavável. Por isso que ele está com um pouquinho de brilho, mas ele é um pouco fosco. E aí a gente usa essas cores, assim como os outros elementos que a gente coloca no ambiente, a gente usa por um motivo. No caso, o verde, ele traz sentimentos de calma, sentimentos de tranquilidade, gera uma oportunidade para que o subconsciente, tanto do tutor do pet, esteja mais calmo quando ele chegar aqui no consultório, porque ele já chega para um momento de atendimento, muitas vezes já tenso por conta da emergência do atendimento. E aí, se o tutor está calmo, o pet, obviamente, também vai estar mais calmo por absorver os sentimentos do seu tutor. Então, a gente trabalhou muito com as cores neste sentido aqui no espaço. E aí, a gente priorizou aonde receberia o verde para não ficar tão carregado também. A fachada mudou radicalmente, então vou colocar uma foto do antes e depois para vocês verem. Mas a gente basicamente tirou a poluição visual que tinha nela e aí a gente colocou menos informação aqui em cima para que a pessoa que passe de carro consiga ver, consiga ler e identificar que é a Bambinos e que é um serviço veterinário. O pergolado é para proteger o espaço, para separar o espaço, e a gente colocou uma proteção, a gente prolongou a marquise para que o cliente tivesse uma proteção maior na hora de tanto pegar o pet dele aqui no banho tosa, quanto para entrar na loja. Então vocês vão conseguir ver a diferença na hora que a gente colocar o antes e o depois, que a gente conseguiu só com a mudança da marquise.